Quantas vezes você já se sentiu à margem da vida, como se tudo estivesse acontecendo longe de você? Como se as promessas de Deus fossem para os outros, mas nunca chegassem até aí. Talvez você já tenha orado com fé, chorado em silêncio, esperado com esperança, e mesmo assim o silêncio permaneceu. Se essa sensação te acompanha, então essa história é para você. Porque Bartimeu não é apenas um nome perdido na Bíblia. Ele é o retrato da fé que resiste, do clamor que rompe a multidão, da salvação que alcança os esquecidos. E neste vídeo você vai descobrir por que a jornada desse homem cego tem tudo a ver com a sua. Imagina estar à beira do caminho enquanto a vida passa. Ver pessoas indo e vindo, ouvindo vozes, mas sem poder ver rostos. Sentir a presença de algo grandioso, mas não conseguir enxergar o que é. Assim era a vida de Bartimeu até que Jesus passou. E é aí que tudo muda. O que você faria se soubesse que o Salvador está te ouvindo agora? Que seu clamor não se perde no vento? Que há poder na sua voz quando ela se une à oração? Prepare-se, porque essa história vai mexer com seu coração, vai te fazer repensar sua fé e talvez te colocar de pé. Se você já duvidou do seu valor, se já achou que Deus estava distante, se já pensou que seus gritos não são ouvidos, eu te convido a ficar até o final, porque o final dessa história é o começo de outra, a sua. E enquanto você assiste, aproveita e comenta aqui embaixo: Jesus, eu também quero enxergar. Isso vai ajudar você a se conectar com essa mensagem e mostrar ao algoritmo que histórias de fé precisam ser espalhadas. Jericó, aquela cidade milenar coberta de histórias e cercada por muralhas invisíveis de silêncio, guardava entre suas vielas uma figura que quase ninguém notava. À beira do caminho, entre o pó e o descaso, estava Bartimeu, filho de Timeu, um homem cego cuja dor era invisível aos olhos apressados. A Bíblia o apresenta em Marcos, capítulo 10, como um mendigo, mas sua verdadeira história começa muito antes da esmola e do grito. O abandono o consumia, não apenas por não enxergar, mas por ser ignorado, tratado como peso morto da sociedade. Quantas vezes nos sentimos assim também, como se estivéssemos à margem da vida, esperando que alguém nos veja de verdade? A vida de Bartimeu começa onde a esperança parece terminar, no anonimato das calçadas. Naquele tempo, a cegueira era mais que uma limitação física. Era uma sentença social, uma exclusão sutil e cruel que o afastava até mesmo dos cultos, das conversas, das promessas de Deus. Em um mundo onde se acreditava que doenças vinham como castigo por pecados, Bartimeu carregava não apenas a escuridão dos olhos, mas o peso da culpa alheia. E como ele, quantos hoje não se sentem aprisionados por rótulos que não escolheram carregar? A fé parecia distante, a salvação inacessível, o amor de Deus quase um eco perdido no deserto da dor. Mas é exatamente nesses becos da existência que o Espírito Santo começa a soprar mudança. O silêncio de Jericó estava prestes a ser rompido por algo que nem os religiosos da época podiam prever. Bartimeu, dia após dia, se sentava à beira da estrada, não apenas esperando moedas, mas ansiando por sentido. Ele não tinha visão, mas ouvia, e ouvia muito bem.
Os passos apressados, os cochichos das multidões, as histórias que corriam sobre um tal Jesus de Nazaré. Imagine só, um homem que curava leprosos, fazia paralíticos andarem e até expulsava demônios. Essas histórias ecoavam como cânticos, de esperança nos ouvidos atentos do cego. Seria possível? Será que aquele homem poderia fazer por ele o que ninguém mais fez? E assim, uma faísca de fé começou a acender dentro de sua alma cansada, mesmo sem ver o caminho à frente. E quando alguém carrega fé dentro do peito, ainda que tudo ao redor diga o contrário, algo muda. Bartimeu, mesmo na escuridão, começou a ver com os olhos da alma. Ele não precisava de provas, ele precisava de um encontro, e esse encontro começaria quando Jesus entrasse em Jericó. Mas preste atenção, Jesus não veio à cidade por acaso. Cada passo do Filho de Deus era intencional. Há promessas de Deus que caminham em nossa direção, mesmo quando tudo parece parado. E talvez você esteja como Bartimeu agora, cansado, desiludido, esquecido pela multidão. Mas o céu já decidiu passar pelo seu caminho. Nesse ponto da história, a cidade continuava indiferente e o mendigo continuava invisível aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus. Mesmo que os religiosos estivessem ocupados demais, mesmo que os comerciantes passassem apressados, mesmo que os discípulos estivessem focados na viagem, Jesus tinha um encontro marcado. Você já parou para pensar que as maiores mudanças da sua vida podem acontecer nos momentos mais comuns? Numa segunda-feira qualquer, num vídeo como esse, ou até numa oração silenciosa. Bartimeu estava prestes a ter o nome escrito na eternidade, mas por enquanto ele era só o cego à beira da estrada. Só mais um. E aqui está a beleza da fé. Ela nasce no terreno do impossível. É no abandono que ela floresce. A fé de Bartimeu ainda não era visível, mas já estava ativa. E isso nos ensina algo poderoso. A fé não precisa de luz, ela precisa de ouvidos atentos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E Bartimeu tinha isso de sobra. Ouvir as promessas, ouvir os milagres, ouvir que Jesus era o Messias. Talvez ele já tivesse ouvido falar do Espírito Santo, talvez já tivesse orado, mas não sabia como seria ouvido. Ainda assim, ele esperava. Esperava sem saber quando, onde ou como, mas com uma certeza no coração. Jesus era a resposta. Sabe o que mais emociona nesse início? É que Bartimeu não desistiu. A vida podia ter tirado tudo dele, a visão, o status, os sonhos, mas não roubou sua fé. Essa persistência silenciosa é um tipo de oração que o céu nunca ignora. E é aqui que muitos se encontram hoje. Orando em silêncio, esperando por algo que parece não chegar. Mas lembre-se, o tempo de espera nunca é tempo perdido, é tempo de preparação. Bartimeu não apenas sobreviveu em Jericó, ele amadureceu na dor, cresceu no silêncio, fortaleceu-se na ausência. E tudo isso o preparou para um momento que mudaria sua vida para sempre. Jericó era uma cidade de passagem, mas para Bartimeu, aquele seria o último dia à beira do caminho. O destino começou a se movimentar, as promessas de Deus começaram a se aproximar, e a história da sua vida ganharia um novo capítulo. Talvez você também esteja à beira do caminho, sentindo que a vida está passando enquanto você permanece parado. Mas o mesmo Jesus que passou por Jericó está passando agora, nesse exato momento. E a sua história também pode mudar.
Porque, assim como Bartimeu, você não foi esquecido. Você foi preparado. Bartimeu ouviu. Sim, ele ouviu que Jesus estava passando. Não viu, mas ouviu. E foi isso que bastou para acender dentro dele uma fé que nem o tempo, nem o desprezo, nem a dor conseguiram apagar. Quando tudo ao redor lhe dizia para ficar quieto, ele escolheu fazer o oposto, gritar. E não foi um grito qualquer, foi o clamor desesperado de quem já perdeu tudo, menos a esperança. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foram essas as palavras que ecoaram como uma flecha cortando o barulho da multidão. Você já se sentiu assim? Como se só restasse gritar para o céu ouvir. Naquela época, chamar alguém de filho de Davi era reconhecer sua identidade messiânica. Bartimeu não apenas suplicava por misericórdia, ele declarava quem Jesus era. Isso é fé em forma de palavras. Ele reconheceu em Cristo a salvação prometida na Bíblia, o Messias anunciado pelos profetas, o cumprimento das promessas de Deus. E isso, vindo de um cego, num mundo dominado pelos que se achavam sábios, foi revolucionário. Ele não pediu ouro, não pediu comida, nem um novo manto. Ele pediu misericórdia, misericórdia. Essa palavra que carrega o coração do amor de Deus. Isso nos ensina algo profundo. Quando o Espírito Santo nos toca, nosso clamor muda. Mas, como era de se esperar, a multidão não reagiu com compaixão. Pelo contrário, começaram a repreendê-lo, mandando-o calar a boca. Que cena! Um homem gritando por salvação e uma multidão tentando abafar sua voz. Quantas vezes o mesmo acontece hoje? Quantas pessoas são desencorajadas de buscar a fé, de orar, de se aproximar do amor de Deus, porque alguém diz, fica quieto. Isso não adianta, você não merece. Mas Bartimeu nos ensina a resposta certa. Ele gritou ainda mais alto. Isso é fé em movimento, fé que não se dobra à pressão, que não silencia diante da rejeição. Não havia nada elegante ou organizado no clamor de Bartimeu. Era bruto, era urgente, era real. E é justamente isso que Deus ama, orações honestas. Ele não espera frases bonitas ou gestos perfeitos. Ele responde ao coração quebrantado. A Bíblia nos mostra isso tantas vezes, e aqui mais uma vez vemos que Jesus ouve o que os homens ignoram. Você já parou para pensar que talvez sua oração mais poderosa não seja aquela feita em voz baixa, mas aquela feita com a alma em pedaços? O grito de Bartimeu foi um grito que moveu o céu, porque fé verdadeira faz barulho, barulho de esperança no meio do caos. A multidão mandava ele se calar, mas Bartimeu estava decidido. Ele já tinha perdido tudo, não ia perder também essa oportunidade. Esse é o ponto-chave da jornada de fé. Não desistir no momento da resistência, porque sempre haverá resistência quando estivermos perto do milagre. Já percebeu isso? Sempre que você se aproxima de algo transformador, as vozes aumentam, internas e externas. Mas se você continuar, se não recuar, se não abaixar a cabeça, algo muda, algo se move. Jesus para, sim, ele para. Aquele que tinha multidões ao redor, que estava a caminho da cruz, parou por causa de um homem que ninguém via. É aqui que a história começa a virar. Porque Jesus não apenas escutou, ele deu atenção. E atenção é uma forma de amor. Jesus para e manda chamá-lo. Que gesto sublime! Enquanto os poderosos não davam ouvidos,
O Filho de Deus interrompe sua caminhada para ouvir um cego mendigo à beira da estrada. Isso diz muito sobre quem é o nosso Salvador. Ele ouve o clamor do humilde, responde à oração feita com fé, honra aquele que confia em suas promessas. E nesse momento, a multidão muda de tom. Agora, incentivam Bartimeu. Coragem, levanta-te, ele te chama. Que ironia, não é? Os mesmos que antes mandavam calar, agora encorajam. Mas a transformação mais linda ainda está por vir. Bartimeu joga seu manto fora. E esse gesto, apesar de simples, carrega um significado profundo. O manto era tudo o que ele possuía. Uma espécie de símbolo de sua identidade como cego e mendigo. Jogar fora aquele manto era um ato profético. Era como dizer: eu não sou mais isso. Eu estou indo em direção a algo novo. E você, está disposto a deixar para trás o que te define no passado? Está pronto para se levantar mesmo sem ver, confiando que Jesus te chamou? O grito da fé sempre exige movimento. Não dá para continuar no mesmo lugar depois de ser ouvido pelo céu. Por fim, entendemos que o grito de Bartimeu não foi apenas um pedido. Foi uma declaração, uma entrega, uma ruptura com o velho eu. Ao gritar, ele rasgou o véu do silêncio e da solidão. Ele não apenas buscou um milagre. Ele buscou um novo começo. E esse é o convite para todos nós. Às vezes, precisamos parar de sussurrar e começar a gritar com a alma. Não com desespero, mas com fé. Com confiança em Jesus, com os olhos fechados, mas o coração aberto. Porque, como nos ensina essa história, quem grita com fé nunca grita em vão. O céu escuta. E quando o céu escuta, tudo muda. Quando Bartimeu se aproxima de Jesus, algo acontece que escapa aos olhos comuns. O Filho de Deus, aquele que andava entre multidões, que era seguido por tantos, para diante de um homem cego e lhe faz uma pergunta que parece simples, mas carrega profundidade divina. O que queres que eu te faça? Essa pergunta não vem por acaso. Jesus sabia da necessidade de Bartimeu, mas ele queria ouvir. Queria que a fé fosse proclamada com os próprios lábios, porque a oração tem esse poder. Quando verbalizamos nossa fé, o céu se movimenta. Quando dizemos em voz alta o que cremos, estamos dando forma ao invisível. Bartimeu responde com clareza e ousadia: Senhor, que eu veja. Não pediu esmola, não pediu bens, não pediu segurança. Ele pediu visão, pediu aquilo que nenhum homem podia dar. E isso é o centro do milagre. Ele sabia que o que precisava vinha do alto. Quantas vezes oramos pedindo coisas pequenas, esquecendo que Jesus tem poder para transformar completamente nossa realidade? Bartimeu nos ensina a orar com coragem, a pedir grandes coisas, a confiar nas promessas de Deus, porque o amor de Deus não é limitado. O Espírito Santo atua onde a lógica humana não alcança. Naquele instante, a resposta de Jesus ecoa como uma explosão de vida. Vai, a tua fé te salvou. Veja bem, antes de dizer que ele estava curado, Jesus disse que ele estava salvo. Isso revela algo profundo. Mais do que devolver a visão, Jesus ofereceu salvação. E é isso que o Senhor faz conosco. A gente se aproxima dele pedindo ajuda e ele nos oferece eternidade. Pedimos cura e ele nos dá a vida plena. A fé, quando genuína, não apenas muda circunstâncias, ela transforma destinos. Porque a fé verdadeira nos conecta ao coração de Deus e nos reposiciona diante da vida.
E logo após essa palavra de poder, Bartimeu vê. Seus olhos, antes mergulhados em trevas, agora são tocados pela luz. Mas veja o que ele faz. Não volta para casa, não corre para contar a ninguém, não busca recompensas. A Bíblia diz que ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Isso é chave, porque o verdadeiro milagre não é apenas abrir os olhos, mas saber para onde olhar. Bartimeu entendeu que ver agora significava seguir. E aqui há um segredo espiritual. A visão que Deus nos dá não é para vaidade, é para vocação. Ele nos mostra o caminho para que possamos caminhar com Ele. Bartimeu se torna então um símbolo do discipulado. Ele era cego, marginalizado, esquecido. Agora é um seguidor, um discípulo. Passou de mendigo a caminhante do reino, de espectador a participante da promessa. E isso é a beleza da fé em ação. Quando a esperança encontra Jesus, nasce uma nova história. Quando a oração sincera toca o coração do Salvador, as coisas velhas ficam para trás. E o que nasce é uma jornada de transformação. Bartimeu viu a glória, sim, mas mais do que isso, passou a caminhar dentro dela. Isso é o que o amor de Deus faz. Nos tira da margem e nos coloca no centro do propósito. Talvez você esteja como Bartimeu estava, à beira do caminho, tentando entender o que está acontecendo à sua volta. Talvez tenha gritado, tenha clamado, e agora espera pela resposta. Saiba de uma coisa, Jesus ainda para quando escuta um clamor sincero. Ele ainda pergunta, o que você quer que eu te faça? E ele ainda cura, liberta, transforma, salva. O Espírito Santo ainda se move entre os humildes e desesperados. E quando ele toca nossos olhos, tudo muda. A fé faz nascer uma nova visão, não apenas com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, capazes de enxergar as promessas de Deus se cumprindo. Esse encontro de Bartimeu com Jesus não foi apenas um evento isolado. Ele carrega um convite eterno, um chamado para cada um de nós. Você quer ver? Você quer realmente enxergar o que Deus tem preparado para a sua vida? Está disposto a deixar para trás o manto da dor, da dúvida, da mesmice? Porque seguir Jesus requer visão espiritual. Requer abandonar o velho lugar e entrar no novo caminho. E esse caminho, ainda que estreito, é cheio de luz. É o caminho da fé, onde cada passo revela um pouco mais do amor de Deus. Onde cada oração é respondida com mais do que esperamos. A história termina, mas a jornada começa. Bartimeu agora é um com Jesus. E essa é a maior recompensa. Não apenas receber algo, mas receber a presença. Não apenas ver com os olhos, mas caminhar com o coração em sintonia com o Salvador. E é isso que o Senhor quer de nós. Que o nosso grito se torne caminhada. Que a nossa fé se transforme em direção. Que a nossa salvação produza frutos. Porque o verdadeiro milagre é esse, encontrar Jesus e nunca mais voltar a ser o mesmo. Se hoje você está pronto para isso, então saiba, seus olhos também podem ver a glória. A história de Bartimeu poderia ter acabado no momento em que seus olhos foram abertos. Afinal, o milagre estava feito, a dor se foi, o pedido foi atendido. Mas a Bíblia nos mostra um detalhe que muda tudo. Bartimeu passou a seguir Jesus. E aqui está a chave do discipulado, porque há uma diferença enorme entre receber um milagre e escolher seguir o milagre. Quantos recebem bênçãos e continuam parados? Quantos oram, são atendidos e voltam à vida velha? Bartimeu não era desses. Ele viu
e caminhou. Ele foi curado e decidiu andar com o curador. O texto diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Essa expressão carrega mais do que geografia. O caminho era uma forma de descrever a nova vida em Cristo, uma jornada espiritual de transformação. Bartimeu não seguiu apenas os passos físicos de Jesus. Ele entrou em um novo estilo de vida, uma nova rota, um novo sentido. E quantos de nós, depois de um encontro com o Espírito Santo, precisamos entender isso? Que ver não basta. É preciso seguir. Que ser tocado é o começo. O desafio é permanecer. É caminhar mesmo quando a estrada não for fácil. Porque o caminho de Jesus nunca foi um caminho largo. Ele mesmo disse que seria estreito, apertado, cheio de desafios. Mas é nesse caminho que a fé se fortalece, que a esperança cresce, que a salvação é cultivada dia após dia. Bartimeu sabia disso. Ele não recebeu a visão para voltar ao passado, recebeu para avançar com propósito. E isso nos ensina que toda promessa de Deus vem com uma direção. Não é bênção para estagnar, é bênção para mover. O amor de Deus nos alcança, mas o discipulado nos transforma. Orar é essencial, mas caminhar com Jesus é vital. Talvez você já tenha passado por um momento como o de Bartimeu, uma resposta divina, um milagre claro, uma bênção inesperada. Mas o que você fez depois disso? Voltou para a rotina ou decidiu seguir o Mestre pelo caminho? Porque o maior perigo da fé não está em não receber, está em esquecer quem nos deu. O mundo está cheio de pessoas que viram a mão de Deus, mas não seguiram seu coração. E é por isso que essa história nos desafia tanto. Ela nos chama para algo além do milagre. Ela nos convida para uma vida de comunhão, de propósito, de entrega. Seguir Jesus não é fácil, mas é a única estrada que leva à vida eterna. Bartimeu sabia que os olhos que se abriram naquele dia precisavam permanecer focados em Cristo. E nós também, com tantos desvios, com tantos atalhos, com tantas distrações, precisamos manter o foco. A Bíblia é o nosso mapa, a oração é nosso fôlego, o Espírito Santo é nosso guia, e Jesus é o próprio caminho. Não basta ver, é preciso andar. Não basta conhecer, é preciso obedecer, porque o verdadeiro discípulo é aquele que caminha mesmo quando não entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece escuro, e veja como a caminhada de Bartimeu aponta para algo maior. Ele deixa a beira do caminho, símbolo de estagnação, e entra na estrada com Cristo, símbolo de propósito. A fé dele não foi apenas declarada, foi vivida. E esse é o convite para mim e para você. Não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Não vivermos apenas de experiências do passado, mas buscarmos o novo de Deus todos os dias. A esperança que nasce na beira do caminho precisa florescer na estrada do discipulado. Porque é caminhando com Jesus que descobrimos quem realmente somos. O amor de Deus não termina no milagre. Ele se aprofunda na jornada. É seguindo Jesus que entendemos as Escrituras, que experimentamos a comunhão, que crescemos em maturidade. Bartimeu não ficou famoso, não plantou igrejas, não escreveu cartas, mas ele seguiu. E isso diz tudo. Porque para Deus, o verdadeiro sucesso não está no palco, mas na perseverança. Está em manter os olhos abertos mesmo nas tempestades, em manter os pés firmes mesmo nas ladeiras, em manter o coração aquecido mesmo quando o mundo esfria. Essa é a fé que agrada a Deus.
Hoje, o mesmo Jesus que passou por Jericó continua passando. O mesmo que ouviu Bartimeu ainda escuta os que clamam. A mesma voz que disse, a tua fé te salvou, ainda ecoa entre aqueles que desejam mais que um milagre, desejam uma vida com ele. E você? Vai apenas assistir ou vai seguir? Vai parar no momento da cura ou caminhar rumo ao propósito? Vai voltar para a margem ou andar com o Mestre? A estrada está aberta, a luz já brilhou, e a caminhada com Jesus ainda transforma cegos em discípulos. Que seus olhos estejam voltados para Ele, hoje, amanhã e por toda a eternidade. E agora, depois de caminhar lado a lado com Bartimeu, de sentir o peso de sua dor e a força do seu clamor, vem a pergunta inevitável. E você? Vai continuar sentado à beira do caminho ou vai se levantar e correr ao encontro de Jesus? Vai guardar o grito dentro de si ou vai clamar até que ele pare? Porque se há algo que essa história nos ensina, é que o amor de Deus não ignora ninguém. Não importa o quão esquecido você se sinta, se a sua fé for persistente, o céu se movimenta. A salvação vem e o milagre acontece. Não foi a sorte que mudou a vida de Bartimeu, foi a fé. Não foi o barulho da multidão que chamou a atenção de Jesus, mas a voz de um coração desesperado por esperança. E talvez, hoje, seja a sua voz que ele quer ouvir. O que você precisa enxergar neste momento? Onde sua visão foi obscurecida, pela dor, pelo medo, pela dúvida, Deus ainda abre olhos, ainda cura feridas, ainda transforma histórias. E o mesmo Cristo que parou por Bartimeu está passando por aqui agora. Ele está te ouvindo. Pense por um instante. Se você estivesse ali, naquela estrada em Jericó, teria coragem de gritar o nome de Jesus? Teria ousadia de ignorar quem te manda calar? Bartimeu não se importou com a vergonha, e por isso ele viu o impossível acontecer. A pergunta que fica é, o que está te impedindo de clamar hoje? Medo, orgulho, cansaço? Entrega tudo, confia de novo. Porque quem confia no Senhor jamais é confundido. Você pode estar vivendo o maior silêncio da sua alma, mas o próximo passo pode ser o grito que muda tudo. Se essa mensagem falou contigo, escreva nos comentários: Jesus, abre meus olhos. Compartilha com alguém que precisa reencontrar a fé. Alguém que está à beira do caminho e precisa se levantar. E, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa as notificações. Aqui, a gente caminha junto com a palavra. Alimenta a fé, fortalece a esperança e compartilha o amor de Deus. Cada vídeo é uma chance nova de ouvir a voz do Espírito Santo e seguir adiante com mais coragem. E para fechar, receba essa palavra, que vem direto do coração de Deus para você. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Essa promessa não caducou, ainda está viva e está aqui te esperando.